Nesta videoaula, vamos trabalhar com GeoGebra instalado no smartphone. O objetivo com essas aulas é mostrar as possibilidades do GeoGebra no smartphone, mas todas as construções que realizaremos aqui podem também ser realizadas no computador. A ideia é que você veja as possibilidades do uso do GeoGebra no smartphone e leve essas possibilidades para a sua sala de aula, tendo em vista que o smartphone é um dispositivo de um uso muito mais fácil do que um computador. Para começar, vamos acessar o ícone do GeoGebra, Geometria. O programa carrega e aqui temos a inicialização padrão do GeoGebra. O objetivo com esta aula será trabalhar a construção de círculo, arcos e setores circulares no GeoGebra do smartphone. Para isso, vamos acessar as ferramentas gráficas, que é este ícone aqui, e clicar em mais para que ele abra todas as ferramentas. Vamos rolar para baixo a página e o GeoGebra exibiu um conjunto de ferramentas, mas há mais ferramentas a serem exibidas. Vamos rolar um pouco mais a página e clicar em mais novamente. Pronto, agora temos todas as ferramentas exibidas. A primeira delas é o círculo dado 2 pontos. Com a ferramenta selecionada, eu clico em qualquer lugar da janela de visualização e clico no outro lugar. Pronto. Seleciono o ponteiro e agora eu posso manipular a janela e manipular também a posição dos pontos para alterar o comprimento do raio do meu círculo. Veja que essa ferramenta funciona exatamente igual à ferramenta do GeoGebra no computador. Clicando aqui neste ícone, nós temos acesso a o que seria a janela de álgebra no computador, onde eu posso ver a listagem de todos os objetos criados por mim e onde eu tenho acesso ao campo de entrada, que vamos explorar em outras aulas. Volto para a janela das ferramentas gráficas e agora vamos trabalhar com uma outra ferramenta de construção de círculos, a ferramenta Círculo, Dado Centro e Raio. Antes disso, vou clicar no ponteiro e vou arrastar a minha janela. Pronto. Acesso a ferramenta, clico num ponto, o GeoGebra me pede a medida do raio, mas em vez de eu digitar um número, eu vou digitar a letra R. E teclo OK. Veja, esta é uma diferença do GeoGebra do smartphone para o GeoGebra do computador. No GeoGebra do computador, se você não tivesse criado este R como um controle deslizante, ele pediria para você criar. Aqui, quando você declara R, ele cria automaticamente um controle deslizante. Veja, o R vai de -5 até 5. Mas não existe círculo com raio de medida negativa. Então nós acessamos esses 3 pontinhos para editar as configurações do controle. Ele não vai de -5 até 5, ele vai de 0 até 5. E crescendo como aqui está mesmo. Teclo Enter e pronto. Agora eu posso mover o meu controle deslizante e o raio do círculo é alterado. Volto para a janela das ferramentas gráficas. Agora vamos utilizar a terceira ferramenta, o compasso. Essa ferramenta é interessante para fazermos um uso muito específico dela. Vou voltar para o primeiro círculo que construí e com a ferramenta compasso selecionada, eu vou clicar sobre o ponto A, sobre o ponto B e clicar no terceiro ponto. Veja, a ferramenta compasso criou um novo círculo com o raio de mesma medida da distância de A e B. E se eu altero a posição dos pontos A e B, altera-se também a medida do raio do círculo com centro em D. Ou seja, a medida do raio do segundo círculo depende sempre da medida do raio do primeiro círculo. Vou trazer mais para cá um pouco essas construções para explorarmos outra ferramenta. Agora é a ferramenta Círculo Dados 3 pontos. Essa ferramenta pode ser usada de 2 modos. O primeiro dela é selecionando a ferramenta, eu clico em 3 pontos, E, F, G, e o GeoGebra cria automaticamente um círculo por esses 3 pontos. Clico no ponteiro e posso alterar a posição dos pontos para alterar a configuração do meu círculo. Mas também eu posso criar os pontos previamente. Para isso eu venho aqui na janela das ferramentas gráficas, acesso a opção ponto, construo 3 pontos, H, I, J, volto na ferramenta Círculo, dados 3 pontos, clico sobre ela e clico nos 3 pontos, H, I, J. Pronto. Acesso ponteiro e posso mover a janela de visualização. Este círculo funciona da mesma forma que o outro. Então, se eu mover o ponto J, por exemplo, o círculo é redefinido. E posso fazer o mesmo com os demais pontos, como por exemplo o ponto I. A próxima ferramenta que vamos explorar é o arco circular. Clico sobre ela e posso executá-la de 2 modos. Aqui eu não criei os pontos previamente, mas eu poderia criar os pontos e clicar sobre eles. Com a ferramenta selecionada, eu clico em 3 pontos da janela de visualização, K, L, M. Seleciono o ponteiro. Veja que o M não é um ponto sobre o arco. Ele é um ponto que determina apenas a angulação de K, L, M. Eu poderia também, com a ferramenta selecionada, fazer no sentido oposto. Então eu clico no ponto N, O, P. Veja, a ordem com que eu coloco os pontos determina o modo como o arco será construído. Movendo o ponto P, eu movo também a medida do arco. Alterando o ponto O, eu altero
o comprimento do raio do arco. Se eu trazer o ponto P para cá, por exemplo, veja o que acontece. Então, na ferramenta arco dados 3 pontos, a ordem com que os pontos são construídos importa. A nossa próxima ferramenta será a de setor circular. Clico sobre ela e ela funciona do mesmo modo que o arco, ou seja, a ordem com que eu definir os pontos determinará o modo como o arco será exibido. Eu clico aqui sobre o ponto Q, R e S. Veja, foi construído um arco e o S também não pertence ao arco, ele apenas determina a angulação de R que é S. Eu posso movimentar ele e a angulação do arco é redefinida. Assim como eu posso movimentar o R e o raio do setor circular é redefinido. Vamos editar as configurações visuais deste setor. Clico sobre ele e aqui já aparece a opção de mudar de cor. Eu posso mudar para, por exemplo, amarelo. Mas eu posso querer opções mais detalhadas, então eu clico nesses 3 pontos. E aqui eu tenho, por exemplo, como determinar a transparência deste setor. Posso deixar deste modo, por exemplo. Posso determinar também a espessura da linha, posso determinar se esse objeto deve ser exibido ou não, e assim por diante, redefinindo o estilo visual do meu objeto. Além disso, é importante que você saiba como salvar o seu arquivo depois de pronto. Para fazer isso, basta clicar neste ícone e acessar a opção Gravar. Se você estiver conectado à internet, o GeoGebra enviará automaticamente seu arquivo para a sua conta no GeoGebra Tube. No entanto, se você não tiver acesso à internet, o GeoGebra grava este arquivo no seu celular. Vou gravar. Clico em gravar, ele pede para que eu indique um nome. Vou indicar o nome arquivo. Clique em OK. E o arquivo está gravado no meu celular. Suponha que agora você fechou o aplicativo do GeoGebra e você queira acessar aquele arquivo novamente. Clico no ícone do GeoGebra, ele carrega a sua instância padrão. Clico neste ícone, acesso Abrir, ele me mostra a lista dos arquivos que estão salvos no meu smartphone. Clico em Arquivo, que foi o arquivo que nós construímos, e é reexibido nesta instância do GeoGebra. Por exemplo, eu vou abrir um arquivo que eu fiz outro dia. Clico neste ícone, clico em Abrir e clico neste arquivo, corrente de Steiner. Veja, o arquivo foi aberto. Agora, vamos aproveitar que esse arquivo está aberto e suponha que queiramos compartilhar este arquivo com um amigo. Clico neste ícone e clico na opção Compartilhar. O GeoGebra exibe os aplicativos de compartilhamento que eu tenho no meu telefone. Eu posso escolher um deles ou escolher um e-mail, modo como eu quiser compartilhar esse arquivo com meus amigos, inclusive o WhatsApp. Assim, concluímos essa aula de círculos, arcos e setores no GeoGebra do smartphone.